Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 11 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui sobre Bovespa, vamos falar também sobre outros ativos que eu já vou mostrar aqui na tela para vocês quais são as ações que a gente vai comentar hoje. Comentando aqui, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência, eu vou falando de PTR4, Vale 3, BBDC4, BPAC 11, HPV3, ELET3, VVR3, LWSA3, COGN3, CEL3 e RBR3. Então, os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando pelo Ibovespa, lembrando, sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Para você se inscrever aqui no meu canal, você tem na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo você tem aí um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado. Aqui do lado direito também, se você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Tivemos um dia aqui no Ibovespa de indefinição, menos 0,25%, candle de indefinição para gerar algum sinal de ter algum movimento que aumente a chance de se ter algum movimento para baixo, que aumente a expectativa ou a chance de se ter algo para baixo ou mesmo lateral, teria que perder a mínima, quebrar essa sequência aqui desde aqui desse candle aqui, mínimas ascendentes, uma sequência de mínimas ascendentes. Enquanto mantiver isso, o Ibov continua ainda dentro do movimento de subida, podendo ter algo mais para cima. E o algo mais para cima é vir para cima dessa região aqui de resistência, que é esse topo aqui, ó, no gráfico semanal, essa máxima aqui lá na casa dos 105,703. A perda da mínima de hoje, 104, 143, aumentaria a chance justamente de caminhar para uma zona de suporte, primeiramente na casa ali dos... Tem aqui que já foi testado na faixa 104, 125, mas principalmente região de 103, 225 e depois um patamar de 102,300 a 102 mil pontos, que seria a principal região no sentido de houve um recuo do preço, gerou fundo aqui, significa dizer que vários ativos tendem a fazer algo parecido com isso aqui e, consequentemente, no meu caso, seria algo muito interessante para buscar, para abrir compras aí de swing trade. Nos futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Temos aqui os futuros no pregão de hoje que ficou bem de lado. Se eu pegar aqui o fechamento de ontem para cá, está aqui basicamente estável e ficou um pregão bem lateral. No abertura para cima, depois de ter feito toda essa movimentação aqui assim, ó, para baixo, toda essa movimentação e está fazendo aqui um fundinho ascendente, abriu subindo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, abriu aqui para baixo, fica mais para se buscar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo de um patamar de 104.610 pontos, ou seja, abaixo pelo menos desse patamar. Vem, perde e gera sinalização de baixa num gráfico de menor periodicidade. Suporte mais próximo na faixa dos 104.200, se abrir caindo, e depois disso na faixa dos 103.250. Depois aqui vamos falar do dólar, que no dia de hoje apresentando aqui uma leve queda de 0,38%. Apresentou uma leve queda de 0,38%. A perda da mínima desse candle, depois desse movimento de baixo, reforça também um pouco mais a chance de voltar a ter um movimento para baixo. Enquanto isso não acontecer, o movimento ainda é de subida. Apesar do dia de queda, o movimento ainda é de alta, de candles ascendentes. Máxima aqui do pregão de hoje foi superior ao do pregão anterior, mínima também superior. Então, enquanto não fizer algum sinal contrário isso aqui, o viés ainda é um pouco mais olhando ali para cima. Não que o viés no sentido de tendência. A tendência de curto prazo no dólar é de baixa, mas está dentro de uma correção dessa tendência e até agora não gerou um sinal de novo de ter um novo movimento para baixo. Abriu subindo. Qual o cenário mais positivo para buscar compra no dólar? Acima desse nível aqui, ó. Para buscar compra de day trade, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No mínimo acima dos 420,5, 5.420,5. Melhor ainda se for para cima dos 424, acima de 424 a 420, zona que pode funcionar como suporte para gerar ali fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos e, consequentemente, são os pontos de entrada para compra. Abriu caindo, seguindo dentro desse movimento de queda, gerando ali, por exemplo, um pivôzinho de baixa, abre caindo, perde essa mínima aqui. Mínima localizada na casa dos 5.378. E, na sequência, continua gerando topo descendente para baixo da média móvel de 3 períodos, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, enfim, topo descendente pelo menos abaixo dos 397,5, fica mais para trabalhar na venda de day trade no dólar.
Ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou ali uma queda de 0,87, esteve pior no dia, né, pegando aqui em termos de percentual em relação ao pregão anterior, variação seria 2,85% de queda, chegou a apresentar e terminou com queda de 0,87. Já tem um sinal de baixa aqui na Petro? Não, dá para falar que isso aqui é uma nuvem negra, mas sem uma relevância não é uma relevância tão grande, porque deixou uma sombra inferior, demonstrando certa fraqueza por parte dos vendedores. Mas o fato é, se perder essa mínima também ascendente, para quem está comprado, aqui seria um ponto de possível saída da posição comprada no swing trade, o que abriria espaço para se ter algum processo de correção um pouco maior, porque a ação basicamente se aproximou, não bateu, mas se aproximou desse patamar aqui. Aqui seria um primeiro patamar de 22,15, depois na faixa de 21,65, outro nível de suporte que pode trazer oportunidade de compra de swing trade. A ação tem um desafio importante na faixa dos 23 a 23,50, é a zona de resistência mais importante para a Petro. Olhando até para um gráfico de 60 minutos, ó, já gerou aqui um sinal de alta e continua apontando para cima. Só gera sinalização para baixo, que inclusive seria um pivô de baixa no G60, no gráfico de 60 minutos, se perder a mínima do pregão de hoje, que seria um pivôzinho de baixa no gráfico de 60 minutos. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um movimento de subida, segue dentro de um movimento de subida no G60, apontando um pouquinho ainda mais para cima, apesar da zona de resistência importante, nos 23 a 23,50. Vale 3 teve um dia positivo de 0,7%, conseguiu se sustentar acima da região dos R$ 63,45. Segue com uma tendência de alta no curto prazo. Qualquer alternativa de compra para mim seria algo ou uma aqui mais próximo para um fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Ideal até que ficasse um pouquinho mais de dias aqui de lado para fazer essa compra de swing trade na Vale 3, mas segue apontando para cima no sentido de tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico mensal. Então um ativo um pouco mais alinhado para cima nesse momento. Na sequência vamos falar aqui agora de Bradesco, BBDC4. Nós tivemos um dia de queda, 0,41%, nada tão relevante. Relevante seria se fechasse aqui para baixo, lá na faixa 3, mais de 3% de queda. Gerou um candle de definição dentro de um grande candle de alta. Perda da mínima desse candle reforça a chance de ter uma queda, de ter um movimento de correção, assim como o Ibovespa também se perder a mínima do pregão anterior. Mas enquanto isso não acontecer, ainda segue mais apontando para cima. Principal suporte no primeiro momento, na casa aqui dos 23,48. Se eu der um zoom menos, dá para ver outro aqui que ela conseguiu se sustentar acima, que é um topo lá para trás, ela foi lá, oscilou abaixo e conseguiu terminar o pregão acima dessa região. Então, enquanto não gerar nenhuma perda de mínima do candle anterior aqui, na sequência de mínimas ascendentes, segue apontando mais para cima, gráfico 60 minutos. Inclusive, qual seria a alternativa aqui de fazer compra para swing trade? Não me chamaria tanta atenção, pode ir um pouquinho mais, voltando para o gráfico diário, pode ir um pouquinho mais, mas seria uma entrada aqui distante da média para tentar ficar posicionado 3 a 10 pregões. Então já andou bastante, teria que aguardar uma correção pelo diário. Mas pelo gráfico 60 minutos, isso aqui tudo já é uma correção, que pode trazer a alternativa de entrada, por exemplo, de rompimento. Rompeu, abriu subindo, fazendo esse rompimento, vou colocar o stop aqui abaixo dessa mínima, é uma das alternativas, tentando pegar a continuidade do movimento de subida de algumas horas de pregão no pregão seguinte, ou seja, pelo menos depende dessa lateralização aqui para cima. São alternativas aí de entrada de curtíssimo prazo para ponto comprador em cima de BBDC4. BPAC 11. Ação que no dia de hoje apresentou boa alta de 5,32%. Basicamente tem uma tendência um pouco mais para indefinida, parou em cima do nível de resistência. Em termos de oscilação, fala assim, aquela foi lá embaixo, perdeu tudo, perdeu os suportes anteriores, aí dá volta, vai lá em cima, rompe tudo, os topos anteriores. Criou-se um aspecto mais positivo, depois da pancada para baixo, teve uma belo candle de alta. Entrada aqui nessa superação de máximo, você está entrando bem em cima da resistência, que tem um risco maior. O cenário mais positivo, na minha opinião, de compra desse ativo seria acima dessa região aqui. Sinalizações de alta para cima dessa região. Que região é essa? Região na faixa ali dos R$ 81,20 até um patamar de R$ 81,70. Pelo menos acima dessa região seria algo mais positivo para as operações de compra. Aqui, a entrada aqui, apesar do bom candle de alta, pode subir? Sim. Só se der errado a operação, o stop é muito longo para o ponto de resistência que ela pode parar de subir. Então esse é o ponto negativo. Aí ela acima dessa região torna-se muito mais interessante e aumenta a expectativa de alta. O lado positivo aqui desse papel é que a tendência de longo prazo é de alta.
E nesse mês ela está conseguindo quebrar uma sequência de máximas descendentes no gráfico mensal após uma correção de 3 meses, o que é um sinal de fundo ascendente, o que traz um viés mais positivo. Então, quem está comprado em BPAC 11 dá para trabalhar com stop pelo menos já abaixo aqui desse fundo que ela montou aqui em R$ 75,19, onde ficaria o stop aí de uma operação de swing trade. HPV3 também terminou o dia em leve alta, aqui nesse caso 0,28, praticamente estável, está em cima de um patamar de suporte. Voltou aqui para baixo desse patamar, 2 pregões de abaixo. A primeira possibilidade de se abrir uma compra superação da máxima desse candle, tentando pegar um próximo movimento de subida. Ponto só negativo é ter ficado abaixo dessa região aqui, deveria ter se sustentado acima dessa região. Mas é a única alternativa que teria aqui justamente essa, de buscar uma compra stop aqui embaixo, que aí aqui teria espaço lá para o topo anterior. Logicamente vai ter uma resistência ali em torno dos 71,50 antes. Região um pouquinho mais testada, 3 pregões pelo menos oscilando aqui nessa faixa de preço. Esse seria o primeiro nível de desafio de resistência, que é o nível basicamente de uma relação risco-retorno de 1 para 1. Ou seja, o stop aqui sendo projetado aqui para cima, uma relação em torno de 1 para 1. Ativo que está em tendência de alta de curto prazo, está em tendência de alta de médio prazo, chegou a fazer nova máxima histórica nessa semana. Então, primeiro sinal para, depois dessa correção que ela está fazendo, é aqui para você buscar alguma compra de swing trade nessa ação. LET3, Eletrobras também vai fazendo um processo de correção, depois de basicamente retomar aqui um pouco mais a tendência de alta. Essa retomada aqui deu um sinal de perda de força justamente na resistência, entrou uma pressão vendedora, abriu lá em cima e veio aqui para baixo, mas pelo menos não gerou perda de mínima ascendente. Continuando aqui de lado, gerando pivô de alta, possibilidade de compra tentando pegar um movimento pelo menos até a região lá dos 38,40, 38,50. Essa é a alternativa. Se vier um pouquinho mais para baixo ainda, suporte aqui imediato na faixa dos 33,70. Veio aqui um pouquinho mais para baixo, girou sinal de alta, também outra alternativa de compra da LET3 nos próximos pregões. VVR3 via varejo. A ação no dia de hoje apresentou boa alta, assim como aconteceu na HPV3, que gerou, HPV3 não, na BPAC 11, né, que retornou para cima da máxima do pregão anterior. Aqui também aconteceu um fundo ascendente. Só que esse fundo ascendente está dentro de um contexto de indefinição, ou seja, tanto como o topo descendente quanto o fundo ascendente, o topo descendente já era um sinal de indefinição da tendência, topo abaixo do topo anterior. Então, quando você está dentro de um cenário de indefinição, é menos relevante essas sinalizações, ou seja, esse fundo também é algo menos relevante. Eu me interesso muito mais por abrir compra em cima de VVR3, dá para ver aqui no gráfico semanal fica ainda mais limpo. A tendência de curto prazo está indefinida, a tendência de médio prazo, que é o gráfico semanal, também está indefinida, torna-se mais interessante esse papel acima da região dos R$20 a R$20,30, zona de resistência mais relevante que eu visualizo para essa ação, principalmente no curto prazo. A outra alternativa de entrada seria uma semana forte para baixo, não vingou a queda, volta para cima da média, faz mais uma semana, ou seja, basicamente depois desse movimento de subida, faz uma lateralização e na próxima semana supera a máxima desta que aumentaria a chance de subida e traria até inclusive a possibilidade de abrir compra de position trade na via varejo. Para quem está posicionado no papel, dá para trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima desse fundo que ela gerou, lá na faixa dos R$17,72. Localweb, LWSA3, semana de queda de 11,57%, perdendo a mínima da semana anterior. Ou seja, já tinha feito essa sinalização de perda de mínima da semana anterior e na semana seguinte se recuperou. Mais uma sinalização aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, seja nessa semana ou na próxima semana, nas próximas semanas, para testar em uma média móvel de 3 períodos, ou o nível de suporte um pouco mais abaixo na faixa dos 62,70. No swing trade, mesmo que venha superar essa máxima que não me chama atenção ainda para compra, entrar para baixo da média, entrar para baixo de um nível que era para ter funcionado como suporte e não funcionou, basicamente ela descaracterizou para mim a possibilidade de abrir uma compra de swing trade nessa ação, que me chamaria mais atenção se tivesse parado aqui em cima desse patamar, gerado o quê? Um sinal de fundo ascendente. O patamar que eu falo ali em torno dos R$71. COGN3, Cogna, no dia de hoje a ação caiu, gerando um topo no mesmo nível de resistência ali anterior, já tinha um candle de definição, gera um topo. Dá para falar que a tendência aqui está de alta?
Dá para dizer que pelo gráfico diário que está em leve tendência de alta, nada muito relevante. Porque o semanal, inclusive, gerou esse sinal de fundo em cima de um nível de fundo anterior, depois de um longo movimento de baixa, o que cria-se uma expectativa de ter algo mais para cima ou mesmo de forma lateral, a média aqui pressionando o preço, enfim, porque a tendência de médio, longo prazo é uma tendência de baixa. Quando faz esse fundo nesse ponto aqui, fica com uma tendência um pouco mais indefinida de médio prazo, mas continua com viés de baixa. Precisaria, para trazer um aspecto um pouco mais positivo, quebrar essa sequência de máximas descendentes do gráfico mensal. Gerar aqui um fundo ascendente no mensal para trazer alguma sinalização um pouco, quando eu falo sinalização é algum rastro no gráfico aqui, por parte do que os compradores estão começando a ganhar força em cima desse papel, apoiando mais as operações de compra, principalmente de curto prazo. Para a compra de swing trade, se conseguir se sustentar não só acima da média, acima dessa região aqui, ó, isso traria a possibilidade de arriscar uma compra de fundo ascendente no gráfico diário, tentando pegar um movimento de subida para uma região de resistência um pouco mais relevante, acima do que ela já testou aqui, 5,04, outro nível de resistência lá na casa dos 5,22 e depois disso outro nível seria na faixa dos 5,50. Então são os níveis de resistência que pode trazer o preço aqui para cima, mas primeiro precisa gerar o sinal de alta. Sinal de força por parte dos compradores é amanhã já reverter esse topo aqui, superar essa máxima localizada em R$ 5,12. Depois de Cogna, vou falar agora de Cielo. Voltando para a questão do mensal, só na Cielo terminou com alta de 1,33%. No mensal, também a Cielo está tentando ver se gera um fundo levemente ascendente ou no mesmo nível do fundo anterior. Primeiro sinal aqui seria superar a máxima do mês passado para se trazer algum aspecto positivo, de quebrar pelo menos uma sequência no gráfico mensal de topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa realmente muito relevante no papel. Então seria importante para essa ação quebrar essa sequência, gerar um fundo ali para trazer algum indício de recuperação, pelo menos de curto a médio prazo. No curto prazo está gerando aqui, olhando para o semanal, está gerando, curto a médio prazo está gerando um sinal de correção ainda mais fraca, mas já é alguma coisa. Está batendo em cima do patamar de resistência. Para retomar a tendência de alta de curto prazo, precisa fazer o quê? Isso aqui, pivô de alta. Pivô de alta significaria dizer um fundo ali, a superação dos R$ 3,94. Isso seria um sinal mais positivo. Qual a possibilidade de abrir compra aqui? Superação dessa máxima, um stop aqui embaixo, sabendo que você está abrindo compra em cima da zona de resistência que tem um risco um pouco maior. Cenário mais positivo de entrada, acima da região dos R$ 4,00 a R$ 3,95, sinalizações de alta acima desse patamar. Ou seja, fica um pouco mais livre o gráfico em termos de resistências mais importantes. Isso seria um cenário mais positivo para a compra de swing trade da Cielo. E por último, vou falar aqui de RBR3, que no pregão de hoje caiu quase 2%, bateu em cima de uma resistência, ou seja, ela fez isso aqui, bateu na resistência, caiu. Foi aqui, bateu na resistência, caiu, ou seja, tem pressão vendedora por aqui nessa região. Fundo anterior e mais um gap de baixa, não deixou nenhum pregão que testou aqui. Foram 3 pregões testando, esse aqui e esse aqui, sem conseguir manter-se acima dessa região. Ou seja, se gerou a fundo aqui, dá para buscar compra? Até dá, mas se eu olho para a forma como está essa tendênciazinha aqui de alta, por ter topo e fundo ascendente, mas sem ganhar força, ou seja, é um sinal, uma tendência mais fraca. Uma tendência que eu olho para o semanal, batendo ali na média, perdendo força, risco um pouco mais alto em cima de RBR3 nessa possível compra de fundo ascendente com stop aqui embaixo. Não gosto muito dessa entrada por conta da zona de resistência importante aqui, por conta da sinalização de fraqueza. Pode até ganhar força, mas para mim ainda o sinal, eu não consigo olhar para o gráfico desse ativo no diário, logicamente sabendo do cenário de médio e longo prazo que ainda é mais alinhado para baixo. Eu olhar para o gráfico diário e conseguir ver que tem bastante, já está com bastante força compradora aqui, força por parte dos touros, dos compradores. Não consigo visualizar isso ainda. Torna-se um pouco mais relevante essa visualização se voltar a trabalhar acima dos R$ 7,00, gerando sinal de alta. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.